Você instalou uns mods no Starfield pelo Creations, abriu o jogo e deu ruim. Travou, crashou ou simplesmente nada funcionou como devia. Na maioria das vezes, o problema nem é o mod em si, é a ordem em que ele está carregando. Hoje eu vou te explicar do zero o que é Load Order, por que isso importa tanto e como organizar sua lista do jeito certo no Xbox e no PS5. Se você joga no PC, muita coisa daqui também serve, mas o foco hoje é console porque é justamente aí que mais gente se enrola. Vamos por partes. Load Order é basicamente a ordem em que o jogo carrega os mods. E isso importa porque quando dois mods mexem na mesma coisa, um deles vai prevalecer. Se um muda uma armadura para vermelho e outro muda a mesma armadura para azul, o que estiver carregando por último vai ganhar essa disputa. É assim com textura, item, mecânica, inimigo, quest, spawn, interface, quase tudo segue essa lógica. Então o Load Order não é só a ordem dos mods, é a ordem de prioridade. É você dizendo para o jogo quem tem a palavra final quando começa a dar conflito. E quando essa ordem está errada, pode acontecer de tudo. Mod parar de funcionar, mod sobrescrever o outro sem você perceber, bug estranho, crash, às vezes o jogo simplesmente ignora o que você queria que aparecesse. Antes de falar da lógica da lista, tem uma coisa importante. Estabilidade não depende só da ordem, depende também de como você monta essa lista. Se você vai fazer uma lista maior e mais séria, o caminho mais seguro é começar limpo, sem resto de teste antigo bagunçando o jogo por baixo, e de preferência em save novo. Depois que você muda a ordem dos mods, não entra correndo no save. Volta para o menu principal, deixa o jogo registrar a configuração nova e só então segue. E, principalmente no começo, não instala um monte de mod de uma vez. Vai em etapa. Instala, testa, joga um pouco, confirma que está estável e só depois passa para o próximo. No console, disciplina vale quase tanto quanto ordem. Outra dica importante. Em lista pesada ou save muito longo, autosave pode virar dor de cabeça. A Bethesda já reconhece crash em saves com muitas horas, e na comunidade de console, muita gente prefere reduzir autosaves e trabalhar mais com save manual para manter controle e evitar problema acumulado. Se a sua lista ainda está em fase de teste, save manual é o caminho mais seguro. Instala, testa, confirma a estabilidade e salva de forma consciente. Vamos ver onde isso fica no console. No Xbox, entra no menu Creations, seja na tela inicial ou pelo menu de pausa. Ali você vê seus mods ativos. Você pode abrir a lista, entrar no modo de edição e reorganizar a posição deles. Também dá para salvar uma configuração e restaurar depois, o que ajuda bastante quando você acha uma lista estável e não quer perder isso. Uma coisa importante, não tenta mexer nisso com o save aberto. Sempre volta para o menu principal antes de reorganizar a lista. No PS5, a lógica é a mesma. O sistema de Creations fica dentro do próprio jogo e a navegação é equivalente. Muda o botão, mas o raciocínio é igual. No PC, existem ferramentas que fazem boa parte desse trabalho automaticamente. No console, não. Então aqui, entender a lógica de Load Order não é detalhe, é o que separa uma lista estável de uma lista quebrada. Antes de sair baixando o mod, tem uma coisa que muita gente ignora e depois paga por isso: as tags. Tem 3 aqui que valem sua atenção logo de cara. A primeira é Achievement Friendly. Se o mod não tiver essa tag, ele desativa conquistas. Então, se isso importa para você, já começa filtrando por aí. A segunda é Load Order Neutral. Isso quer dizer que o mod não depende da posição na lista para funcionar direito. É o tipo de mod mais tranquilo para quem está começando. E a terceira é Lore Friendly. Isso não mexe na ordem da lista, mas indica que o conteúdo tenta respeitar o universo do jogo. Não é questão técnica, é mais questão de gosto mesmo. E aqui vai uma regra que evita muito problema. Lê a descrição do mod. Muita gente pula isso e vai no impulso. Só que é ali que o criador normalmente avisa onde o mod deve ficar, com que ele conflita, se depende de outro mod e se exige save novo. Ignorar isso é pedir para ter dor de cabeça depois. Agora sim, a parte principal. Como pensar a estrutura de Load Order.
A forma mais segura de montar a lista é por camadas. Antes de tudo, tem uma camada que você nem controla. São os arquivos oficiais da Bethesda. O jogo carrega isso sozinho, no topo de tudo. É a base. A partir daí, vem o que você organiza. Primeiro, entram os patches e correções de bug. Isso vem cedo, porque o resto da lista vai se apoiar nessa base mais corrigida. Depois, entram os overhauls de sistema. São mods que mexem em regras maiores do jogo. Combate, economia, construção, balanceamento, esse tipo de coisa. Em seguida, vem o conteúdo novo de grande escala. Quest, local, facção, expansão de conteúdo. Depois disso, faz sentido separar uma camada só para itens, armas, naves e veículos. E aqui tem um detalhe importante no Starfield. Muita coisa dessa categoria entra como Small Master, que é um tipo de plugin mais leve, com um limite separado dos mods maiores. Na prática, isso significa que você consegue usar muito mais mod de arma e nave do que mod pesado de quest sem bater no teto. Depois disso, entram os mods de PoE e geração procedural. Esse bloco precisa de atenção especial no Starfield e eu já vou falar dele. Mais abaixo vem os mods visuais, textura, iluminação, aparência e no final ficam os mods de qualidade de vida, HUD, interface, inventário, pequenos ajustes de uso. Se tiver patch de compatibilidade, você pode deixar ele logo depois do último mod que ele corrige ou pode jogar tudo pro final. Os dois funcionam. Se deixar junto, a organização fica mais clara. Se deixar no final, fica mais simples de montar. Aqui vai mais do seu gosto e da sua rotina. Agora vem a parte que pega no Starfield. Ele tem umas peculiaridades que mudam bastante a conversa. A principal é a geração procedural. O Starfield monta parte dos planetas, biomas, flora, fauna e pontos de interesse com base em regras. Quando você instala mod que mexe nisso, essas regras entram no seu save. E aí mora o perigo. Se você muda a posição desse tipo de mod no meio da campanha avançada, ou pior, remove ele, o jogo pode começar a renderizar coisa errada. Pode misturar elemento antigo com novo, pode quebrar terreno, pode dar problema de carregamento, pode gerar bug que você nem percebe na hora. Então a regra prática aqui é bem simples. Mod de bioma, flora, fauna e PoE de planeta é para instalar antes de começar save novo. Se você já está no meio de uma campanha avançada, mexer nisso é arriscado. Dá para tentar? Dá, mas não é o tipo de coisa que eu recomendaria como rotina normal. Outro ponto importante, existe limite de plugin ativo. No console, quando você começa a empilhar Full Masters, chega uma hora em que o jogo simplesmente para de lidar bem com isso. Em torno de 80 desses mods maiores, o risco sobe bastante. Já os Small Masters têm um limite separado e bem mais folgado. Por isso, mod de arma, item e nave costuma ser mais tranquilo nessa parte. No PC dá para contornar parte disso, no console não. Então, se a sua lista tem muito mod pesado de conteúdo, fica abaixo desse limite e não tenta forçar. E tem mais um detalhe técnico importante, o Blueprints Ships. Ele é um arquivo do jogo que carrega sempre no fim entre certos masters, independente do que você faça. Muitos mods de nave dependem disso. Você não controla, mas é bom saber para não achar que o jogo está desobedecendo sua ordem. E aqui entra um ponto que aparece bastante na comunidade de modders de console de Starfield, a Unity. Muita gente trata a passagem pela Unity como ponto de reset e expansão da mod list. Em vez de tentar transformar o jogo inteiro de uma vez no mesmo universo, o pessoal monta uma base mais controlada, desta estabilidade, e depois usa a Unity como momento para reorganizar a lista, corrigir problema acumulado e crescer a experiência por etapa. Isso não quer dizer que você é obrigado a jogar assim, mas é uma prática bem presente entre quem usa lista longa no Xbox, principalmente porque ajuda a manter mais controle sobre o save. Então, se a sua ideia é fazer um Starfield de longo prazo com mods, vale pensar menos em encher tudo de uma vez e mais em expandir com critério. Agora vamos para a parte prática de problema. Seu jogo começou a crashar. O que você faz? Primeira coisa, olha o último mod que você instalou. Na maioria das vezes o culpado está ali, principalmente se o problema começou logo depois. Desativa esse mod, salva a lista e testa de novo. Se não resolver, desativa os 2-3 últimos e vai isolando. O pior caminho é instalar um monte de mod de uma vez e depois tentar adivinhar qual foi o que estragou tudo no meio. Então faz o básico, instala um, testa, joga um pouco, vê se está estável, aí passa para o próximo. É mais lento? É,
mas evita um caos muito maior depois. Se você joga no Xbox, uma dica simples que ajuda bastante: tira uma foto da sua lista quando ela estiver funcionando bem. Isso salva a sua vida quando você precisa remontar tudo ou pedir ajuda para alguém. Antes de fechar, um detalhe rápido. A gente montou um infográfico com essa estrutura toda de load order, já separada por camadas com as funções de cada bloco e os cuidados mais importantes. Ele está na descrição do vídeo para baixar. Se você quiser deixar aberto do lado enquanto organiza sua lista no console, ajuda bastante. É o tipo de coisa que evita erro bobo e poupa tempo. Então guarda 3 coisas. Patch e correção vem primeiro. Mod pesado de planeta e bioma pede cuidado e de preferência save novo. E se der problema, não mexe em tudo ao mesmo tempo, isola o último mod e testa. Se você entende isso, já evita boa parte dos erros que fazem tanta gente achar que mod no console é loteria. Me conta nos comentários, você já usa mods no Starfield? Já teve problema com load order? Quer que eu faça um vídeo sobre load order de Fallout 4? Deixa aí embaixo. E se esse vídeo te ajudou, considere se inscrever no canal e deixa o seu like, ajuda muito.